Momento da Palavra. Nós louvamos a Deus por este momento que o Senhor preparou para cada um de nós. E eu desejo ler e compartilhar de um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 4, e o verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Meus irmãos, nós estamos diante de uma mensagem transmitida por Jesus. E essa mensagem ela foi transmitida a uma mulher samaritana que morava na cidade de Sicar. Jesus passava por aqueles territórios, ficou próximo a uma fonte conhecida como Fonte de Jacó, e enquanto seus discípulos foram comprar comida na cidade. Neste percurso, chegou uma mulher para tirar água. E Jesus agora começa um diálogo com esta mulher. Pois Jesus inicia este diálogo dizendo: mulher, dá-me de beber. E esta mulher agora vai apresentar alguns argumentos que retratava o contexto social, cultural, étnico que eles estavam vivenciando. Jesus, no texto aqui mencionado, ele fala sobre a essência de Deus. Embora Deus tenha muitos atributos que mostram a tua grandeza, a sua majestade, a sua divindade, mas Jesus vai dizer: Deus é Espírito, nos arremessando para uma forma de adoração que agrada a Deus. Como Deus é Espírito, nós não podemos adorá-lo em uma esfera meramente natural, carnal ou humana. Jesus vai dizer: importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Para nós alcançarmos este nível de adoração, o Senhor vai ensinar alguns princípios importantes a esta mulher. O primeiro princípio era o da harmonia, da paz, do perdão. Pois esta mulher, quando está com Jesus, ela levanta uma questão que havia de divisão, de intriga, de questões entre samaritanos e judeus. Questões que se deram e se decorreram no percurso da história. A mulher disse: como sendo tu judeu, me pede a mim que sou mulher samaritana? Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pediria água e eu te daria a água da vida. Jesus vai colocando algumas questões, pois essa mulher traz a questão de uma rixa que havia entre judeus e samaritanos, e Jesus arremete esta questão para um nível espiritual, pois o Senhor fala do dom de Deus, e o dom de Deus está registrado em Romanos 6 e 23. Quando Jesus fala sobre o salário do pecado, ele também fala sobre o dom de Deus. Ele disse: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Jesus agora diz a esta mulher que se ela pedisse, ele não daria apenas uma água que iria satisfazer uma sede temporária, mas uma água que iria satisfazer a sua sede espiritual. A água
da vida. Jesus também vai mostrar um outro ponto importante que impede as pessoas de adorarem a Deus em espírito e em verdade. Porque esta palavra de Jesus é em resposta aonde se deveria adorar. No Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam, ou em Jerusalém, aonde os judeus adoravam. E Jesus vai dizer: mulher, vem a hora, e agora é, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, as divisões, as intrigas, as rixas, impedem nós termos esse relacionamento espiritual com Deus. Mas Jesus também coloca um outro ponto. Jesus diz à mulher: mulher, vai, chama o teu marido. E a mulher disse: olha, não tenho marido. Jesus: é verdade, já tivesse 5, que tem agora não é teu. Então Jesus mais uma vez leva a uma questão que a mulher vivia na prática do pecado, mais uma vez a um lado espiritual, mostrando a onisciência divina, que o Senhor conhece todo o nosso ser. E para aqueles que desejam realmente adorar a Deus, a necessidade de ter uma vida comprometida com a palavra, uma vida de santidade, abandonar a prática do pecado, se voltar para Deus de todo o coração. E aí sim alcançaremos o nível de espiritualidade, porque Deus é espírito, é um ser espiritual. A mulher começa a entender e diz: vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus agora vai levar a mulher a um terceiro ponto, e um ponto muito importante, pois esta mulher adorava mais aquilo que não sabia. Jesus retrata a adoração ignorante. Jesus vai dizer: mulher, vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, pois a salvação vem pelos judeus, vem dos judeus, mostrando que a linhagem messiânica, ela vinha dos judeus, descendente de Abraão, da linhagem de Davi. Era daí que viria o Salvador, o Messias, o próprio Cristo que falava com ela. E enquanto ela estivesse em um patamar de ignorância, ela jamais iria alcançar uma adoração sincera e verdadeira. Quantas pessoas vivem iludidas através de uma adoração ignorante, adorando o que não sabe, adorando o que não compreende, adorando porque foi ensinado errado e continua na prática do erro, adorando aquilo que não é Deus, coisas que não representam a divindade, e tudo isso é uma adoração ignorante. Há pessoas que acreditam na divindade por meio da natureza. Deus é tudo e tudo é Deus. Há outros que acreditam na adoração de muitos deuses, porém um que prevalece sobre os demais, mais forte do que os demais. Essa também é uma adoração errônea. Há também quem acredite que a adoração pode ser voltada para outro ser humano, outro mortal como ele. Também mais uma adoração ignorante. E quando nós lemos as Escrituras, todas essas dúvidas desaparecem dos nossos corações. Em João capítulo 7, o verso 38, Jesus diz que se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água que jorra para a vida eterna. Jesus vai mostrar que para alcançarmos um nível de adoração que agrade a Deus em espírito e em verdade, nós temos que, primeiro, deixarmos as rixas,
as questões humanas, temos que abandonar a prática do pecado e temos também que sair da esfera da ignorância e entrar em um conhecimento de Deus por meio da revelação das Escrituras Sagradas. Em João capítulo 5, verso 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. Então, o melhor caminho para conhecermos a vontade de Deus é examinando as Escrituras, porque elas nos tiram do patamar de ignorância e nos leva a uma posição de verdadeiros adoradores. Esta mulher, ao entender e compreender estas verdades espirituais, ela tira a última dúvida do seu coração. Quando ela disse: olha, quando o Cristo vier, nos ensinará todas as coisas. Jesus agora manifesta a sua revelação divina dizendo: eu sou o que falo contigo. Jesus, ele é o Messias das Escrituras. Ele é o Cristo anunciado pelos profetas. Ele é o Salvador do mundo. E bem-aventurados são aqueles que ouvem e creem nestas palavras. A Bíblia diz que a mulher, ao ouvir isto, deixou o cântaro, deixou aquilo que era secundário para se apropriar daquilo que era primário, que era mais importante para ela. Ela agora conheceu uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Essa mulher se tornou missionária após a sua conversão a Cristo. No mesmo instante, ela deixou o cântaro e foi buscar os seus conhecidos, os seus conterrâneos, os seus familiares na cidade de Sicar, dizendo aos moradores daquela cidade: venham conhecer um homem que disse tudo o que aconteceu na minha vida. Porventura não seria esse o Cristo? Esta mulher agora não era mais uma terra seca, não era mais um deserto espiritual. Esta mulher agora era uma fonte que jorrava para a vida eterna. Mesmo com o pouco conhecimento, com a pouca sabedoria, com a pouca experiência, mas ela conseguiu conduzir uma cidade, os moradores dela, à presença do Mestre Jesus. E essas pessoas ouviram do próprio Cristo. Essas pessoas testemunharam da mensagem de Cristo, dizendo: mulher, já não é por aquilo que tu disseste que nós cremos. Nós mesmo temos visto e ouvido as palavras da salvação. E reconhecemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. O verdadeiro adorador, ele promove a adoração sincera e verdadeira. Ele conduz outras pessoas à presença da fonte que jorra para a vida eterna. E este é o nível de adoração que nós devemos ter com Deus. Uma adoração que agrada ao Senhor, mas também que transforma todo o nosso ser. Que você também possa alcançar este nível de adoração, que você possa se tornar um verdadeiro adorador e que a comunhão gloriosa com Cristo seja uma realidade na sua vida. Que Deus te abençoe de uma forma especial. Você ouviu a Voz do Pastor, uma reflexão na Palavra de Deus, com o pastor, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus,